Vamos lá. Gente, vamos lá e vamos começar por um tema que está mobilizando a opinião pública no nosso país pela situação degradante em que os brasileiros chegaram aqui ao Brasil vindos dos Estados Unidos. O presidente Lula comanda nesta tarde uma nova reunião no Palácio do Planalto para discutir a deportação de cidadãos brasileiros dos Estados Unidos. Ele já tinha conversado ontem, uma reunião menor, com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Também ontem, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, foi chamado ao Itamaraty para dar as primeiras explicações. A convocação é uma medida diplomática que expressa o descontentamento do Brasil. No final de semana, o primeiro voo de deportação do governo Trump provocou críticas no país. Lula já tinha declarado que cobraria explicações do governo americano sobre o caso. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, adotou um tom de cautela, mas reforçou que os brasileiros deportados dos Estados Unidos devem ser tratados com dignidade. Disse o ministro: tivemos uma reação sóbria. Não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação está prevista há vários anos, mas essa deportação tem que ser feita com respeito a direitos fundamentais. Vamos aprofundar um pouquinho esse assunto? Professor Cláudio Couto, começo agora com o senhor. Hoje o presidente Lula vai fazer uma reunião mais ampliada. Ele chamou várias áreas do governo. Então a gente vai ter lá no Planalto, além do ministro Mauro Vieira, que está tratando da relação diplomática com os americanos, que tem sido o governo tem tentado lidar com cuidado com esse assunto, diferente, por exemplo, da postura que foi adotada por Gustavo Petro, da Colômbia, que partiu para um embate nas redes sociais com Donald Trump e foi obrigado a recuar. Mas o presidente Lula agora chama outros ministros da esplanada, como, por exemplo, o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal, que está investigando esse assunto, Andrei Rodrigues, porque tem outras questões envolvidas. Trump, por exemplo, cortou o dinheiro que vai para a ONU e que ajuda a ONU que ajuda o Brasil ali no controle da fronteira com a Venezuela. Então isso impacta, por exemplo, impacta também as Forças Armadas, que vão estar lá na reunião, o Ministério da Defesa, que faz o controle dessa fronteira. Quais são esses diferentes impactos que essas medidas trazem para o Brasil e que leva o presidente a chamar uma reunião mais ampliada de governo? Olha, Raquel, acho que primeiro de tudo a gente tem uma grande imprevisibilidade nesse novo mundo que o governo Trump cria, né, nessas novas condições das relações internacionais, em particular as relações hemisféricas aqui com os outros países da América, né, países da América Latina em particular. E por que eu digo imprevisibilidade? Porque, na realidade, a gente não sabe até que ponto o Trump pretende ir, não tanto com as deportações, pelo jeito com isso ele vai seguir um ritmo acelerado, aí até metas de prender pessoas por dia para que elas sejam depois deportadas, e metas elevadas, uma pressão muito grande em cima das autoridades migratórias nos Estados Unidos para que fiscalizem e prendam essas pessoas para depois colocá-las nos aviões. Mas há também aí um certo elemento de, eu não vou dizer provocação, mas de produzir talvez uma certa humilhação até sobre os países da América Latina, que vão ser os principais destinatários, né, dessas deportações. E a forma como, por exemplo, nós vimos ser dado tratamento aos brasileiros que vieram nesse primeiro voo, que, veja, nem era de pessoas que foram ali detidas para deportação já durante o governo Trump, mas ainda durante o governo Biden. O problema não foi nem tanto essa detenção naquele momento, mas é a forma como os agentes da imigração se comportaram nesse voo, né, dando mata-leão, enforcando as pessoas, dando pancada, jogando no chão. A gente viu gente aí chegando com vergão, né, gente que desceu do avião com o pé acorrentado, coisas desse tipo. E algo parecido ocorreu na Colômbia. Só que aí, no caso colombiano, como você bem apontou, essa hiperreação por parte do presidente Petro, o que fez? Levou a uma elevada de sarrafo
por parte do Trump, ou seja, ele falou, é assim, então eu vou taxar suas exportações para os Estados Unidos de 50%. Né? E ao fazer isso, 25% no primeiro momento, 50% no segundo. Né? E ao fazer isso, colocou a Colômbia numa situação muito difícil, o que obrigou o Petro a recuar na prática, ainda que mantendo o discurso ali bastante agressivo com relação ao Trump. Essa é uma péssima situação, porque na realidade mostra uma concessão, mais do que uma concessão, né? Mostra um arrego, a gente poderia assim dizer. E acho que o governo brasileiro está sendo mais cauteloso para justamente evitar ter que ter esse tipo de recuo, ainda pedindo explicações, chamando responsáveis, né, pela representação americana no Brasil para dar esclarecimentos a respeito de tudo isso que aconteceu. Por quê? Porque não interessa comprar briga com o Trump. Parece que o Trump está, em boa medida, produzindo essas provocações para produzir as reações e aí, a partir desse momento, dizer, olha, nesse hemisfério, quem manda somos nós. Ou seja, é menos a política da cenoura e mais a política do porrete, né, do big stick, como os americanos falavam, né, há algumas décadas. Né? Os Estados Unidos parecem que estão abandonando aquela lógica do soft power, né, do poder suave, daquele poder de produzir muito mais simpatia, adoção de valores, e muito mais essa política da imposição pela força mesmo. Não é à toa que esse tipo de comportamento vem acompanhado não só das ameaças com tarifas, em que a gente estaria até num campo um pouco menos drástico, mas em ameaças militares. Fala que pode retomar o canal do Panamá na marra, né? Fala que tem interesse em ocupar a Groenlândia, coisas desse gênero. Quer dizer, até que ponto esse governo pretende ir, né? De fazer o que bem entende, dar de ombros de vez para qualquer lei internacional, não que os Estados Unidos, né, sejam lá muito respeitosos da legislação internacional, a gente sabe que não são. Veja a invasão do Iraque ainda durante o governo Bush, né, quando o Bush disse que se a ONU tentasse fazer alguma coisa, ela seria desmoralizada. E a gente vê o Trump agora fazendo isso perante a ordem internacional como um todo e particularmente perante aqueles que ele considera seu quintal, que somos nós, os países latino-americanos. Então, acho que a posição de cautela do governo brasileiro, de pensar estratégias de como agir, é a posição correta, para justamente evitar cair nessa armadilha do Trump, que dê a ele a oportunidade de se impor pela força e a dizer, ó, tá vendo? Subordinamos o Brasil aos nossos interesses e às nossas vontades. Léo, eu acho que o professor Cláudio Couto pegou um ponto primordial nessa questão. Como evitar cair na armadilha de Trump, de que ele faça parecer diante da opinião pública nacional, no Brasil, nos Estados Unidos, diante da opinião pública global, de que o Brasil ficou subordinado. Sabe aquela questão, me lembra as questões de escola, de como é que você lida com aquele aluno que está fazendo bullying? Porque dá a sensação que é isso, assim, o Trump sabe do desnível de poder que existe entre os Estados Unidos e seus aliados, particularmente aqui na América Latina. O Brasil é a baleia na região, né, na América Latina. Mas ainda assim há um desnível de poder. Então tem um limite de até onde você pode ir. É diferente, por exemplo, de uma nação como a China ou outras nações que têm poderes nucleares e tal. Então ele sabe do desnível de poder. Ele parece aquele menino da classe que pratica o bullying. Então, como é que você vai lidar com aquele que pratica o bullying? Qual é a melhor estratégia? Olha, se a gente fosse tratar exatamente de crianças e adolescentes que praticam bullying contra os demais e que têm uma força muito maior, é claro que você precisaria de um professor ou de pai, mãe responsável para ajudar a mediar o conflito, né, e eventualmente punir. Neste caso, infelizmente, nós não temos. As Nações Unidas, elas não estão estruturadas num sentido de subordinação, né? Elas estão estruturadas no sentido de coordenação, né? Você não tem uma imposição da vontade da comunidade das nações para fazer com que um país ou outro entre na linha. Se fosse por conta disso, por exemplo, considerando a maioria e tudo isso mais, a gente já teria um fim da guerra da Rússia, ou mesmo o fim do genocídio, ou o genocídio palestino, né, por parte do governo Netanyahu, tinha sido mais curto também, entre outros tantos conflitos. Você não tem. E o mesmo Conselho de Segurança, ele serve basicamente para você levar as demandas lá dentro, mas para serem travadas, né? O objetivo do Conselho de Segurança é você levar isso e deixar claro para o mundo inteiro que está sendo travado porque não há consenso.
Porque Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido, as nações originalmente nucleares, travam e acabou, né? Não tem o que falar, aplicam veto e fica por isso mesmo, de acordo com seus interesses. Os Estados Unidos, no caso da América Latina, ele está aplicando praticamente, acho que o Cláudio vai concordar comigo, doutrina Monroe, né? Quinto presidente dos Estados Unidos, início do século XIX, né? América para os americanos, James Monroe, Monroe, ele no governo dele, né, com o assistente dele, Quincy Adams, na época, ele criou, né, cunhou aquela ideia de América para os americanos, né, era o início da América Latina como quintal norte-americano, né, ou seja, avisando as potências europeias e mundiais fiquem fora da América, a América é nossa, né. Agora, ele não estava dizendo só o quintal, só aos Estados Unidos da América, ele estava falando com relação à América como um todo, como o continente americano como um todo, né. Então, é uma discussão, e aí, desde aquela época, né, ocupação da região do que hoje é do Panamá, né, tanta coisa, e você tem agora a mesma coisa. Groenlândia, ele vê isso como, fisicamente, a Groenlândia está no continente americano, né, agora é sob a administração da Dinamarca. Panamá, o enfrentamento com a Colômbia, deixar claro que ele não vai aceitar insubordinação no continente americano, né. E aí, só que a questão, e aí acho que levanta uma questão também forte, é que o Trump, ele está sendo tchutchuca com grandes potências, né? Ele falou que ia quebrar e arrebentar a China, etc. Por enquanto, falou meia dúzia de palavras mais difíceis, mas já propôs, inclusive, acordo comercial. Bora fazer acordo, né? Rússia, né? Ele falou, saia da Ucrânia. Parece criança. Sabe, ele sabe que ele é aliado do Putin, ele adora o Putin, ele gosta de lideranças autoritárias, né? Então, ele também não vai fazer, ele vai empurrar a Ucrânia, ele não vai empurrar a Rússia, né? E a Colômbia é pequeno, comparado com o tamanho dos Estados Unidos, pequeno comparado com o tamanho do continente americano de uma maneira geral. Então, ele vai ser tchutchuca com os aliados, com os inimigos, com aqueles ditos inimigos dos Estados Unidos, com os oponentes, adversários internacionais, né? Mas vai ser tigrão com os pequenos, é isso que ele está sendo, né? O Trump é tigrão com um país pequeno e tchutchuca com um país poderoso. Só que não tem muito o que ser feito, porque assim, só para terminar, desculpa me alongar. Se o pessoal, por exemplo, vamos dar exemplo, o Brasil, ele fez o quê? Ele tenta se aproximar da Rússia, da China, da Índia, vamos fortalecer os BRICS para fazer frente ao que os Estados Unidos está propondo, né, de retomada de uma situação unipolar, né, totalmente. O que acontece com o Trump? O Trump fala, olha, gente, se vocês começarem a discutir uma moeda própria, a gente vai taxar todos vocês loucamente. E a economia global é totalmente conectada. A China é o maior detentor de títulos da dívida norte-americana, por exemplo, né? Então, é uma coisa complexa. Eu acho exatamente, Raquel, pelo fato de ter essa dependência mútua muito forte, né? E acho que mesmo o DeepSeek, né, a inteligência artificial chinesa, que custou uma fração apenas das inteligências artificiais desenvolvidas nos Estados Unidos para serem treinadas e desenvolvidas, mostrando que dá para fazer com menos, basta usar criatividade e inventividade, né? Isso, na verdade, coloca para o Trump um desafio muito grande. Não adianta ele chegar, vamos fechar os Estados Unidos, vamos fazer do nosso jeito, vamos ignorar nesse ponto o resto do mundo e vamos fazer com que o resto do mundo se ajoelhe a nós, sendo que na China desenvolve-se tecnologia mais barata e da mesma qualidade. E aí? Né? Então, a situação é complicada. Em suma, ele vai brigar muito, ele vai gritar muito, ele vai bater muito em pequeno. Agora, ele tem ações limitadas, seja por causa da economia, seja por conta da realidade, seja por conta da tecnologia. Ó, gente, dando uma última olhadinha aqui na lista que o Lula chamou, dá para ver que ele está realmente dividindo o assunto em vários temas. Ó, ele chama Celso Amorim e Mauro Vieira. Então, ele está olhando o aspecto das relações internacionais. Como é que está a interlocução com os americanos? Ontem ele ligou para o Putin. Dá para você tentar estabelecer laços com outros países para tentar se contrapor ao Trump? Ele chama José Múcio e muito provavelmente preocupado ali com a área de fronteira com a Venezuela, vai assumir os compromissos todos financeiros da Operação Acolhida. Ele chama o comandante da aeronáutica, Marcelo Damasceno, tentando ali pensar, será que o Brasil pode assumir esses voos? Não pode. Ele chama a ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo, provavelmente para tentar entender as violações de direitos humanos,
na mesma linha o ministro da Justiça e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que aí a gente já pode até, eu